Isso aí, pessoal. Segunda-feira de manhã, coisa boa. Aulinha de Física. Física A, volume 7, momento de uma força. Até agora, nessa física, a gente tinha visto aquela história de equilíbrio de ponto material. Eu dou um corpinho lá pendurado com as cordinhas, digo lá a massa do cara, digo esses ângulos aqui e te pergunto a tração na corda 1, na corda 2, na corda 3. A corda 3 é o peso, né? Lógico. Aí aqui tu faz diagrama de corpo livre, mostrando as trações atuando em cada parte da corda, decompõe em x e y, faz uma equação para x, faz uma equação para y, com o sisteminha de equação tu acha T1 e T2. Claro que tem o teorema de Lamina. Pô, aquele para essa situação de 3 forças é perfeito. Força dividido pelo centro do ângulo oposto é igual a força dividido pelo centro do ângulo oposto, que é igual a força dividido pelo centro do ângulo oposto. Assim tu acha de maneira muito prática as forças. O problema do teorema de Lamine é que só serve para quando tem 3 forças atuando num determinado ponto. O outro que eu falei, decompõe, equação em x e y, resolve todos. Por isso que é o método que eu te sugeria treinar. Mas agora nós vamos ter que resolver situações um pouco mais complexas. Porque apesar disso aqui ser um corpo extenso, eu poderia desprezar o tamanho do cara. As dimensões do sujeito não importavam para o fenômeno. A partir de agora nós teremos que começar a analisar corpos extensos, apoiados, por exemplo, em 2 lugares, com uma certa força atuando neles. Nós queremos aprender a descobrir a reação nos apoios. Aprender não, tu já sabe. É revisar apenas. No segundo ano a gente fez prova disso e tudo mais. E não vai ser nem nessa aula que nós vamos estudar equilíbrio de corpo extenso. Nessa aula nós só vamos revisar o que é momento de uma força. Então tu vê, apesar de a gente estar teoricamente apertado com conteúdo, agora tem umas aulas que mesmo sem esforço a gente passa rápido por cima dessas aulas. Não tem o que eu ficar me enrolando aqui nessa aula de momento. Vamos relembrar o que é momento. Momento de uma força, pessoal, é uma grandeza física que mede a capacidade que uma força tem de girar determinado objeto. Quanto maior a capacidade de uma força tem de girar, de rotacionar um objeto, maior o momento dela. Tu vê que interessante, né? Isso é delicado porque para o aluno leigo é difícil fazer ele perceber que força é uma coisa. Uma força pode ser absolutamente destruidora e não conseguir girar uma formiga. E uma força pode ser muito pequena e fazer girar muito bem um navio. Loucura isso, né? Pode parecer até absurdo, mas é isso. Isso que é importante começar a distinguir. Força e momento são coisas distintas. Força mede a capacidade de acelerar ou deformar um objeto, lembra? Momento mede a capacidade de girar um objeto. É diferente. Não que eles não possam estar relacionados um com o outro, mas eu posso ter forças imensas em momento zero e eu posso ter momento grande com força pequena. Certo? Força pequena. Bom, imagine então uma barra que ela tem um ponto de giro. Na ponta dessa barra eu aplico uma força perpendicularmente à barra e essa barra tem uma distância. Não é difícil provar que a capacidade de girar dessa estrutura está relacionado à força e à distância. Mas tu vê, ó, só essa equação ela é mentirosa, tá? Só essa equação ela mente. Então por isso que eu não gosto de colocar ela dessa maneira. Porque essa equação só funciona quando força e distância são perpendiculares uma à outra. Para que essa equação fique geral, para que ela funcione sempre, eu preciso decompor essa força. Imaginem vocês, por exemplo, que essa força estivesse atuando aqui, ó. Essa força agora ela tem componentes que atuam. Olha só que delicado isso aqui, senão vai ficar delicado. Aqui ela tem que atuar. Olha ali que perigo. Já vai entender por que ela tem que atuar bem ali no centro da madeirinha. Se atuar ali já vai ser mais delicado. Se eu não tivesse colocado ela ali, seria mais delicado calcular o momento devido a essa espessura. Já vai entender.
Agora, meu querido, eu vou pegar essa força F, vou decompor ela num eixo X, Fx, ela poderia ter um ângulo aqui alfa ou de cima, tanto faz, tu sabe decompor, né? E aqui tem um ângulo F, uma componente Fy. Intuitivamente, acho que vocês não têm dificuldade de perceber que Fx não gira, só Fy gira. Então, para calcular o momento dessa força F, eu vou usar apenas Fy vezes d. Momento é igual força Fy, peraí, Fy é igual força original, como está sem ângulo entre elas, seno de alfa. Então, no lugar de Fy, F vezes seno. Como a ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Essa seria a equação completa para o cálculo do momento de uma força. Então, tu vê, às vezes o vestibular, cara, ele já nem traz isso. Já é uma simplificação, né? Então tem vestibular que a cara que pode mentir já. Fala que não, o momento é força vezes D. Isso é mentira. Né? Até porque se essa distância não for perpendicular a essa força, o momento pode ser zero. Então essa equação só vale quando distância e força são perpendiculares. Cuidado, hein? É a distância do ponto de giro até o ponto de aplicação da força, medido perpendicularmente. Essa distância tem um nome técnico chamado braço de alavanca. Porque justamente é a distância que tu está usando para fazer como alavanca na hora de fazer a coisa girar, né? Então essa distância medida perpendicularmente do ponto de aplicação ao ponto de giro é chamado braço de alavanca. Se eu tivesse considerado a força F sendo aplicada ali naquela pontinha, a Fx também ia gerar momento, né? Porque ia ter esse bracinho de alavanca aqui, ó. Ela ia estar atuando lá em cima, ela ia ter um certo momento para cá, ó. Bom, mas claro que nem tudo na vida é um mar de rosas, nem sempre vai ser uma madeirinha bobinha como essa com uma única força aplicada nela. É comum acontecer uma situação onde várias forças atuam concomitantemente no mesmo corpo extenso. Então uma situação, um exemplo aí para vocês bem tranquilinho. Imaginem essa situação aqui, onde eu tenho 3 forças atuando. Vamos supor aqui 1 metro, 1 metro e 1 metro, por simplicidade. Vamos imaginar que são 20 newtons, 10 newtons e 30 newtons. Aliás, 15. Aí a pergunta interessante seria, qual é o momento resultante atuando neste corpo? Poxa, galera, cada força tem o seu braço de alavanca e tem o seu momento. Seria natural a gente calcular o momento de cada força separadamente. Pois é, mas aí o problema é esse, é na hora de somar que a gente tem que ter o carinho. Qual é o carinho que a gente tem que ter na hora de somar? Parabéns. Parabéns, algumas forças vão rotacionar o corpo para um lado, outras vão rotacionar para o outro. Nós temos que ver quem é que está ajudando quem é que está atrapalhando quem. E uma boa maneira de fazer isso tecnicamente é dizer, o que girar para um lado é mais, o que girar para o outro é menos. E aí pronto. Então vamos lá. Então a primeira coisa que pode fazer ao analisar uma situação dessa é já determinar qual é o sentido positivo ou negativo. Eu sempre pego o anti-horário como positivo, certo? Nem no círculo trigonométrico, né? O círculo trigonométrico ele é positivo nesse sentido, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Mas se quiser fazer o sentido oposto, não tem problema. O vestibular, via de regra, ele não determina qual é o sentido que deve optar, certo? Bom, o que é o momento resultante? Via de regra, sim. Via de regra, ele pede um módulo. Ou então ele pede, o momento é resultante para sentido horário. Não diz mais ou menos. Se ele for dizer mais ou menos, ele tem que falar, considerando que o sentido anti-horário é positivo ou vice-versa. Aí ele vai poder falar. Estamos falando de observação. Então, galerinha, olha só. Peraí, deixa eu ver. Força 1. Essa força 1, ó, percebe que ela vai girar a estrutura no sentido oposto. Menos na frente do momento 1. Força 2 vai girar no sentido positivo, mais M2. Força 3 vai girar no sentido negativo, menos M3. Ó, às vezes a gente se confunde na hora de determinar se é mais ou menos um giro. Tem gente que acha que se a força é para cima é mais, para baixo é menos. Errado. Porque, cuidado, em ponto de giro podia ser no meio. Ó, uma força para baixo gira para um lado, uma força para baixo gira para o outro. Ó. Uma força para cima gira para um lado, uma força para cima gira para o outro. Não é para cima mais, para baixo menos, que nem era a força. Agora é rodar.
Então tem que saber para que sentido roda. Na dúvida, pega o lápis, bota o dedinho no ponto de giro, vê se está girando e ó, girou negativo. Faz a outra força, girou positivo. A outra força, girou negativo. Assim é quase impossível de errar. Momento resultante. O que é momento mesmo? Força, distância vezes seno. Mas está claro que é tudo perpendicular dessa vez, né? E é o clássico, tá, gente? É raro já ter que decompor. Raro não dá para dizer, mas né, vamos dizer que em 20% tem que decompor, em 80% não tem que decompor. Então vai ser menos força 1, distância 1, que é o braço da alavanca dela, mais força 2, distância 2, é aquela velha história. Organização, paciência, garra. Força 1, 20. Distância da força 1 até o ponto de giro, 1. Isso é delicado, hein? Ele nunca vai te fornecer a distância já para colocar ali pronto. Tu vai ter que medir qual é a distância, né? Força 2, 10. Distância, 2. Esses detalhezinhos tem que estar ligado sempre, né? Não é só aqui, toda a física. F3 é 15. 1, 2, 3. A força é 3. Momento resultante igual menos 20 mais 20 menos 45 vai dar menos 45. Qual é a unidade mesmo de momento? Newton metro. Parabéns, garoto. Já que é força vezes distância, força é Newton, distância é metro, né? Newton metro. E eu gostei de ver que ele pronunciou certo, que é muito comum a gente falar Newton por metro. Mas Newton por metro é pressão, né? Força sobre área. Newton, aliás, não. Parabéns. Newton por metro quadrado. Né? Newton por metro quadrado. Newton por metro, a gente não viu nada ainda de unidades que envolvesse essa dimensão. Mas dá para imaginar, né? Eu posso pegar uma corda que está presa em vários braceletes diferentes. Cada par da corda está tracionada com uma certa força. E eu posso descobrir, né, em cada pedaço quanta força atua naquela região, naquele pedaço de corda, né? Daria para fazer, não que isso tivesse grande significado físico de repente, mas era possível criar uma grandeza Newton por metro. Mas a que a gente conhece é Newton por metro quadrado. Ótimo. Galerinha, essa haste vai girar no sentido horário ou anti-horário no final das contas? No sentido anti-horário. E ela vai girar... Horário. O menos, né, é no sentido horário, é o contrário desse, né? Anti isso aqui, né? É isso aí, muito obrigado, parabéns. Eu pergunto, tem uma outra situação que eu geraria essa mesma capacidade de girar com uma única força? Que força seria essa e aonde que ela deveria ser aplicada? Lá no F3. F3, quanto que deveria valer? Né? A força 1 e a força 2 se anularam, concorda comigo? Então, se elas não estivessem ali, daria o mesmo resultado. Certo? Porque uma anulou a outra. O efeito de uma anulou o efeito da outra. Certo? Então, realmente, se eu aplicar só a F3 e não aplicar F1 e F2, ia dar o mesmo resultado físico. Concorda comigo? E eu pergunto, é a única possibilidade de criar essa situação? Me dá outra possibilidade de criar aquela situação de torque. Torque e momento são sinônimos, tá? Torque é a capacidade de girar. Que outra situação eu poderia criar 45 Newton metro no sentido horário? Beleza, parabéns. Mais uma situação criativa, mas ainda não respondeu a pergunta que eu fiz. De que outra maneira eu posso aplicar uma força aonde, com que valor para gerar a mesma situação que essa, que não essa de 15 aqui na ponta? Botar metade da força no meio. Alguém arrisca um outro valor, claro, número e exato, assim? Tanto em tal lugar, professor. 22,5 a 1,5 metro, que foi o que ele falou, o que mais? 45 newtons aqui, porque 45 vezes 1 dá 45. Concorda comigo? Certo? Que dá a mesma coisa que o 15 vezes 3 lá, né? Ou eu poderia colocar o dobro da distância, como o amigo falou, e aí diminuir pela metade a força, concorda comigo? 7,5 a 100 metros, não é? Ou seja, existem infinitas maneiras de gerar essa mesma situação, certo? Isso é importante ter consciência. Bom, a aula é isso. Não dá nem para acreditar, né? A aula era isso aí. Na próxima apostila, no volume 8, nós vamos começar a trabalhar com corpo extenso.
então nós vamos nos aprofundar. Mas a aula dessa apostila é isso. Eu não vou ir para o volume 8 para depois ter que voltar. Isso já aconteceu algumas vezes, eu me empolgar e avançar na aula sem necessidade. Eu pediria para que vocês arriscassem. Ó, a página 16 ela tá light ali, tá legalzinha. A página 17 já tem uns melhores ali para tu fazer. Tá? Então eu falaria página 16 e 17 sobre essa aula. E agora nós vamos dar uma olhadinha em flutuação da física B. E que legal, cara. Olha só, depois de flutuação, escalas termométricas, coisas que a gente viu há pouco tempo, né, que ainda estão fresquinhas. Então, páginas 16 e 17, a tarefa para essa aula que a gente acabou de curtir. Pior que não foi